Muito bem, agora sim, estamos de volta com a segunda entrevista, como já divulgamos aqui durante a nossa programação, né? A presença aqui do vereador Marcelo Figueiredo no JR, seu Jornal da Regional. Então vamos para a nossa vinheta aqui da nossa sala de visitas e o bate-papo comandado pelo nosso jornalista Marco Rogério. É hora de A Entrevista do Dia. Bom dia, Marco Rogério. Muito bom dia, André Colatti. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM, nesta sexta-feira, dia 15, é isso, Colatti? Dia 15 de setembro de 2023. Sextou. Esta manhã aqui que já aconteceu de tudo. Já choveu, já abriu o sol, já fez frio e por aí vai, né? Muito bem, nós temos o prazer aqui de receber a presença aqui do vereador Marcelo Figueiredo. E ele vai falar com a gente aqui, ele que é do Partido Cidadania, vai conversar com a gente sobre outro dia aqui que nós fizemos alguns comentários a respeito de um projeto de lei dele que foi aprovado pela Câmara, mas depois sofreu um veto total do prefeito Becão Rischini. E aí, né, uma situação ficou até assim chata para o vereador, que afinal de contas ele também é um operador do direito, ele é advogado de renome da cidade, grande atuação. Então nós vamos bater um papo para ele para poder explicar essa situação aqui para os queridos ouvintes e também para os seus eleitores. Ô Marcelo, antes de mais nada, bom dia, imenso prazer em tê-lo presente aqui nos nossos estúdios, ok? Boa tarde, Marco Rogério, Colatti, Mônica. Bom dia ainda. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia, verdade. Aos ouvintes da Regional, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estava com saudade de participar de novo do programa. E obrigado pelo espaço. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês aqui, para esse bate-papo gostoso. Então, Marcelo, nós chegamos a comentar aqui, né, algumas semanas, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Escalvado o projeto de lei que criava a Escola da Inteligência. E aí o prefeito, né, ofereceu a esse projeto um veto total, ou seja, o prefeito disse, né, através aí dos seus assessores, que o projeto é contra a lei, inconstitucional por vício de origem, ou seja, teria que ser um projeto do Poder Executivo e não do Poder Legislativo, isso na visão deles. Gostaria que você explicasse essa situação, como é que você viu, né, essa situação, já que você é da bancada de apoio ao prefeito, sempre, nunca vi se atacando a prefeitura, nem criticando, como é que você viu esse tipo de atitude por parte do chefe do Executivo? Não, Marcos Rogério, na verdade, quando eu ingressei como vereador, né, como homem público, a ideia sempre é buscar ajudar a população de Escalvado, a gente sempre buscar trazer coisas novas para a cidade, de uma forma proativa, que é o nosso papel, né? Você analisando o papel do vereador com relação à legislação do município de uma forma em geral, a gente tem que legislar, né, dentro do município, da realidade nossa do município, né? A Constituição Federal, ela tem no artigo 22, né, ela traz o rol que ela acaba tendo a prerrogativa de legislar de forma exclusiva de alguns temas. O município, no artigo 30, né, inciso 2º, em que cabe a competência ao município legislar sobre alguns temas. Porém, se você analisar a legislação brasileira, sobra muito pouco, mas muito pouco para o vereador acabar legislando sobre vários temas, né? E na minha opinião, isso a gente tem que, não é que é mudar, mas a gente não pode ficar parado esperando que o município haja com relação à legislação, né? Afinal de contas, eu estou representando as pessoas que votaram em mim, né? Então, nada mais justo do que eu tentar buscar o que está acontecendo aí fora, dos projetos que está aí fora, e trazer para cá, né? E é o que aconteceu, na verdade, com esse projeto, não só isso, como outros que foram votados, né? Com relação à constitucionalidade, é bom explicar para os ouvintes que tudo se discute a questão constitucional, tudo, né? Que inclusive é um tema que encontra várias discussões no Supremo, que essas discussões, inclusive, demora cerca de 10 anos para saber se é constitucional e não é, né? E aí vamos se dizer o seguinte: aquele grupo que perdeu a discussão é porque ele não conhece do direito constitucional? Não, é porque o direito não é uma matéria exata, né? O direito é de opinião, né?
embora você tenha as regras estabelecidas, mas aquele que está julgando, aquele que está falando sobre a regra, é o que vai, em última instância, em especial, que vai falar, tá certo ou tá errado, né? Mas aí é a opinião, né, do colegiado maior do Brasil, a gente tem que respeitar. No tocante aos projetos é isso, então eu acho assim, é papel do procurador mesmo, né? Porque tem as retribuições do município com relação a isso, né? O que não quer dizer que não tenha uma discussão constitucional, né? E que esse projeto não pode ser levado e pode ser aprovado pelo prefeito. Eu vou citar um exemplo para você, Marcos, que é o que acontece aqui em Descalvado e é uma preocupação minha, que por isso eu não vou parar de interpor, mesmo com vício de iniciativa, os projetos. Primeiro que anteprojeto, quando você coloca um anteprojeto, né, que é a ideia que você dá para o município para ele fazer um projeto, a sua maioria não é acolhido pelo município, né? Então você acaba chovendo no molhado. Isso é meramente formalidade, mas a grande maioria não é acolhido. Então eu vou te dar um exemplo da história. Nós temos um código de postura, Marcos Rogério, que diz o seguinte, no artigo 11, o proprietário, inquilino ou outros ocupantes de imóveis são obrigados a conservar em perfeito estado de asseios os seus quintais, pátios, terrenos, edificações, tá? Esse aqui é o código de postura. Parágrafo 1º, não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos, com água estagnadas aos serviços de depósito de lixo dentro do limite do município. O código de postura, como já é sabido, né, quem compete de legislar é o Poder Executivo, tá certo? O que mais se ouve de reclamação dos municípios de uma forma em geral? De mato alto, inclusive dos próprios terrenos da prefeitura, não é isso? Né? Quem teria que fiscalizar isso? O próprio Executivo, através do quê? Do fiscal de postura. Primeiro que nós não temos nem fiscal de postura, que eu já fiz indicação com relação a isso, né? Então nós não temos nem quem fiscaliza, mas suponhamos que nós tivéssemos um fiscal para fazer essa fiscalização, tá certo? Então a pessoa vai chegar na sua casa, vai falar assim, ó, é proibido esse mato aqui, tá alto, assim, assado, o senhor vai ser autuado, tal. O que você vai falar? Não, essa é a sua opinião, não é a minha. Mas como que você vai resolver isso? Não tem especificado na legislação. Não há. A legislação é de forma genérica, de forma totalmente genérica, diferentemente de outros municípios, né? Vamos falar aqui eu trouxe aqui 2 ou 3 municípios aqui que acabaram legislando sobre isso, tá? Mas de uma forma em geral, os municípios acabaram legislando. Prefeitura de Fartura, ela estabelece que o mato não deve ultrapassar a 30 centímetros do local. Então, quando o fiscal de postura nesse município vai na casa do indivíduo, ele vai levar lá um metro e vai identificar. Se tiver acima de 30 centímetros, ele vai autuar o município que está deixando o mato alto. Tá certo? Isso é um dos exemplos, tem um monte de outros exemplos. E compete a quem fazer a mudança da legislação? É do Executivo. Agora, eu como vereador, recebendo como vereador, tendo que atuar em prol da população, eu vou esperar que o município faça alguma coisa para a gente melhorar essa questão? Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que eu entendi, você é o seguinte, quando você apresenta um projeto desse, mesmo ele sendo, entre aspas, inconstitucional, mesmo o poder de criar leis que geram custos, etc., ser do Poder Executivo, quando você faz uma sugestão dessa projeto, quer dizer, você está instigando, você está sugerindo ao Poder Executivo que ele, por exemplo, o Becão nesse caso aqui, ele veta o projeto seu e ele apresenta o projeto da Prefeitura, de iniciativa do Executivo. Exatamente. Mano. Seria por aí, né? Exatamente. Agora senão, parece que lá uma certa preguiça, né? Uma má vontade com os vereadores. Ou se não, chamar o vereador para bater um papo, para falar sobre o interesse, por que do mérito dessa história. E não simplesmente vetar e deixar por isso mesmo, né? Eu protocolizei um outro projeto referente à de ambulância, né? 1523, tá? Que foi vetado completamente por iniciativa de trânsito da competência da União e também subsidiariamente do município, tá? Por que disso? Porque 11/5/2023 aconteceu um acidente com vítima de trânsito na cidade de Ribeirão Preto, tá certo?
É muito triste falecer uma pessoa com essa história, que poderia inclusive ser um transporte coletivo, ter acontecido algo muito mais sério, né? Mediante isso eu fiz um estudo no IMEP recentemente, saiu nesse ano, que houve um aumento de casos de acidente entre 2010 e 2019 na ordem de 13,5%, tá? 100 mil habitantes acabaram falecendo em razão esse tipo de acidente de trânsito. E aí eu te pergunto, mediante isso, hoje nós temos no município, porque assim, o legislador, o vereador, a gente tem que estar atento à dinâmica que está acontecendo na sociedade de Escalvado. Então é o meu papel legislar para a cidade, em prol da cidade. Já é sabido que grande parte dos exames são feitos fora da cidade. Américo Brasiliense, Ribeirão Preto, São Paulo, São Carlos, em que o motorista sai daqui 2h30, 3 horas da tarde e volta bem tarde da noite. Você falou errado, né? 2h30 da manhã, né? 2h30 da manhã, isso. Exatamente. E volta, sei lá, às 19 horas da noite, 18 horas da noite. Ou seja, é preocupante. E levando não só um paciente, vários outros pacientes. Então, a iniciativa do projeto seria do quê? De fazer de forma previamente um exame nesse motorista, psicológico, físico, e não de forma até obrigatória. Marcelo, duas coisas aqui. Primeiro que o motorista tá trabalhando cansado, né? Sim, esgotado sim. Aí. Sim. Já uma desumanidade contra o servidor público municipal. Eu tô colocando a vida dele em risco e de mais pessoas que estão doentes, hein? Sim. Que é um outro absurdo. E aí vem outro absurdo aqui, eu digo, com o dinheiro que a prefeitura arrecada, 190 milhões de dólares, não tem dinheiro pra contratar mais motorista, gente? Ô Becão, pelo amor de Deus, hein? Isso é brincadeira, estão brincando de governar, né? Não é possível um negócio desse. Não tem, será grana para fazer um concurso, contratar mais motoristas para ter um fluxo de motoristas, possibilite eles descansarem, não viajar assim, colocando a vida do município em risco. Primeiro, Marcelo, que eu já quero criticar a falta de capacidade da cidade de ter os exames aqui, que deveria fazer quase todos os exames aqui mesmo. Que grana para isso tem, Becão? Tem dinheiro sim. É incompetência mesmo, essa é a minha opinião, tá? Isso me revolta. Segundo, não tem dinheiro para contratar mais motorista? Se não tiver, que terceirize, que faça o que tiver que fazer, mas que não faça mais isso. Pode continuar, Marcelo. Sim, aí, na verdade, né, existe uma leizinha, uma lei, a lei de trânsito, que diz o seguinte, que em caso do infrator será submetido à reciclagem, né, o infrator estabelecida pelo CONTRAN. Mas aí nós estamos falando em casos que já aconteceu, né? E minha lei, na verdade, é para prevenir. Por que hoje a população está tendo uma vida maior, de uma extensão maior de vida, né? Por quê? Porque tem os exames que acabam prevenindo. Então, se você detecta um problema anterior a ele acontecer, é muito melhor. Mas esse é só um exemplo, né? Eu tenho outros projetos que foram aprovados, mas eu assim, Marcos Rogério, eu não... A minha ideia não é polemizar, é só explicar para a população que alguns projetos que se dizem constitucional é isso. A 90%, se não for mais, é de iniciativa do executivo, né? Mas não dá para ficar esperando. A gente precisa ter uma atitude mais proativa com relação a isso. A exemplo disso que eu estou falando dessa questão do mato. O mato hoje é proibido o roundup. Né? Hoje se fala que a cidade é suja, mas é proibido o roundup. Nos anos 80, tacava-se roundup na cidade inteira, a cidade é limpa, evidentemente que é limpa. Mas por quê? Porque tinha a história do roundup, hoje não tem mais. Hoje tem a proibição da lei com relação ao roundup, né? E aí acontece, não tem o fiscal de postura, né? A legislação, que também não é dessa gestão, mas é de gestão passada, mas que teria que ser corrigida, não fala do tamanho, né? Aonde que pode ser a irregularidade, né? Os centímetros da grama, aonde pode que está irregular e aonde não está, a especificação não tem. Então é preciso um pouco de proatividade na questão da legislação nossa, ela está muito atrasada, o código de postura precisa dar uma repaginada. E aqui eu também não estou fazendo uma crítica, eu também não sei o trabalho dos procuradores. Pelo que se percebe, o pessoal apaga fogo, né? Então acho que teria que ter, sei lá, destinar um procurador ou alguém para estar olhando para essa questão das leis novas, dessa dinâmica nova da sociedade, desse avanço da sociedade, sair do ostracismo, né? Fazer uma evolução com relação a isso, né?
Muito bem, Marcelo. Ô, Marcelo, primeiro lembrando aqui que o procurador do município, ele não é Deus, ele não é o dono da verdade. Nem tudo que ele fala tem que ser seguido à risca, ele pode ser questionado quando... E sem contar que a legislação brasileira é dúbia. E se for levar a cabo esse negócio de vereador, não pode fazer lei e tal, que cria gasto, tudo cria gasto. Você cria a semana, sei lá, Euclides da Cunha. Não vai criar gasto, não vai fazer uma sessão, não vai gastar água, não vai gastar energia elétrica, não vai gastar para transmitir as sessões, não vai pagar a hora extra do funcionário, etc, etc, etc. Vai criar gasto, de alguma forma vai. Toda lei gera algum tipo de gasto. Então, se for levar mesmo ao pé da letra, ipsis literis, né, como diz o pessoal do direito, o que vai acontecer? Não pode apresentar lei nenhuma, então pode fechar as câmeras e todo mundo ir para casa. Não, quer dizer, o procurador não é o dono da verdade, né? Ele não é o professor de Deus, o mesmo Deus, porque ele pode considerar inconstitucional, mas igual eu te falei, eles poderiam bolar de sua lavra, lá de sua própria escrita, um projeto de lei igual, parecido, similar, e ser aprovado, então, já com a iniciativa do Poder Executivo. O problema é que me parece aqui, eu não estou afirmando, estou colocando condicional, que parece que ele não quer trabalhar. É isso que eu estou entendendo aqui. Não, Marcos, assim, na verdade, o procurador, né, ele trabalha sobre uma questão técnica, né? Vamos falar duas coisas diferentes. Será que o prefeito pelo menos lê esses projetos? Tem a questão técnica, né? Que a gente vai falar com a questão técnica é o seguinte: vício de iniciativa, que é isso que eu estou falando para você. Certo. Vício de iniciativa, essa questão é o que eles abordam, a procuradora também. Mas aí tem a questão do mérito, né? É preciso e é de suma importância analisar o mérito do projeto. E se for de iniciativa do executivo, tem que acolher. Porque eu estou te falando, anteprojeto, eu já protocolizei alguns anteprojetos. Recentemente eu fiz um com relação à locação, para você entender. Hoje, os contratos da prefeitura, existe uma lei que fala sobre a locação, que diz que tem que ter, entregar, vamos dizer, você descreve lá no contrato que o Poder Executivo está alocando o imóvel em bom estado, né? Mas não fala da obrigatoriedade sobre o laudo de vistoria na lei, tá? Então eu fiz um anteprojeto para falar que o município, que ele cria aí uma situação, que ele coloque aí nessa lei a obrigatoriedade do laudo de vistoria. O que eu tô querendo dizer com isso? Você vai alocar um imóvel, no mínimo você tem que ter foto desse imóvel. Você tem que fazer um videozinho desse imóvel para saber os detalhes desse imóvel. Por quê? Porque quando você for entregar, para que o locatário não te cobre um valor a mais que deveria, e nem o Poder Executivo paga um valor a menos que deveria, porque você tem as provas ali. Então essa dinâmica nova, essa discussão pode ser corrigida através de uma legislação. Agora, se eu protocolizar um projeto sendo da minha autoria, vai estar lá, inconstitucional o projeto, porque é de autoria do Poder Executivo. Mas é preciso ter um pouquinho mais de proatividade. Então, aqui eu não estou dizendo que não tenha ou criticando A ou B, eu estou dizendo que a nossa legislação ela é bem antiga em vários aspectos e é preciso ter uma evolução com relação à dinâmica atual da sociedade, tá? Então quero deixar bem claro isso. Não, você está correto, e eu tenho que citar aqui, né, que parece que está faltando sensibilidade do procurador para analisar essas questões aí, igual você falou, e está faltando diálogo, né, também com a Câmara Municipal, porque ele poderia, se ele acha que apresenta tantas leis, segundo ele, inconstitucionais, porque ele não chamou os vereadores lá e falou, vamos fazer uma reunião, vamos afinar a viola aqui, para dizer a linguagem popular, para não acontecer mais isso, porque fica ruim para a Câmara, fica ruim para o prefeito ficar toda hora vetando, e tem câmaras aí que o prefeito veta e a Câmara derruba o veto, viu? Exatamente. A Câmara não quer nem saber. Onde o prefeito não tem maioria, derruba o veto e acabou, e vira lei. Não tem essa. Então, tem tudo isso aí. A legislação brasileira, ela é dúbia e ela dá margem a muitas interpretações, Marcelo, porque aqui é engraçado, né? Por exemplo, tem muitas leis que quem anda fazendo ultimamente no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Hoje ele legisla, né? Faz lei, que seria o papel do legislativo. Poder Executivo faz um monte de lei, entendeu? Então, virou assim, entre aspas, uma bagunça jurídica, né? Que a gente não sabe mais de onde vem a lei. Quem serve para isso, quem serve para aquilo. Também tem tudo isso aí. Entendeu? Sim. Mas me parece que tá faltando diálogo.
faltando conversar, faltando articulação. Aliás, o prefeito não tem nenhum líder na Câmara, né? Tem alguns pseudos líderes, né? Que andam só falando asneira lá, mas líder mesmo parece que não tem, né? Você concorda com isso? Tá faltando diálogo? Mas... Não, na verdade, assim, ó, eu acho, Marco Rogério, eu acho que grande parte da Procuradoria, de uma forma em geral, acaba eles ficam apagando fogo, né? Porque certo. O volume de situações, de ações, do trabalho que o pessoal tem, deve ser enorme, né? Então, acho que demanda um certo tempo para ficar analisando algumas situações, né? Eu prefiro, eu gosto sempre ter uma opinião mais coerente, no sentido que é difícil a gente opinar quando você não sabe a realidade exata da história, né? O que eu percebo de forma bem superficial é isso aí, né? O trabalho do pessoal trabalha um pouco esgotado em alguns momentos, então é difícil. Será também. Que trabalha tanto assim mesmo? Eu prefiro acreditar que sim. Se um juiz não trabalha 8 horas por dia aqui no Brasil, não sei se o pessoal trabalha tanto assim. Será que ele sai suado de lá, de trabalhar? Não sei. Ou fica no ar-condicionado lá batendo papo a maior parte do tempo? Mas eu prefiro falar do meu trabalho, Marcos. Quando eu entrei como vereador, as primeiras perguntas que eu fiz pro pessoal lá da Câmara e lendo o regimento interno, que era de fazer as proposituras, indicações, projeto de lei, na ordem de 3 toda segunda-feira. E eu venho fazendo religiosamente, meu amigo, todas as segunda-feira. Então, porque não acho justo receber o meu salário como vereador e não dar a minha contrapartida. Ainda que seja vetado, não vai faltar empenho da minha parte, pelo salário que eu recebo, de continuar com essas 3 proposituras, requerimentos, projeto, seja ele constitucional ou não. Com toda certeza eu vou honrar até o final da minha legislatura aí o meu trabalho como vereador. Muito bem, Marcelo. Muito bem, a gente parabeniza o senhor pelo seu trabalho aqui. E nós estamos aí, né, no ano pré-eleitoral. No ano que vem teremos aí eleições. Nós temos de um lado aí uma candidatura já praticamente colocada, né? Uma pré-candidatura, até porque ninguém pode ser ainda candidato, senão fica inelegível, do Luizinho Pannoni, que não sei se ele vai ser pelo PSDB ou pelo PSD, eu acho que ele tá migrando pro PSD, se eu não me engano. Deve ser candidato aí do partido Kassab aqui, a prefeito. Ele que hoje é assessor de gabinete, já vi gabinete do prefeito de Porto Ferreira lá, o Rômulo Ripa, né? Está lá. Inclusive havia uma lei esdrúxula em Porto Ferreira, uma lei absurda, xenófoba, né? Que previa que para ser secretário lá ou para ocupar qualquer cargo de confiança precisava residir na cidade, o que é um absurdo. Isso aí não é como se instituir a pena de morte no município, não existe. É totalmente absurdo. Eu até cheguei a escrever na época no site, que eu tinha uma coluna que chamava Sem Minhas Palavras, escrevi que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Ferreira, escrevi e assinei, que eles defecaram na lei orgânica, colocando artigos absurdos como esse, na minha opinião, e reafirmo isso. E tanto que isso foi revogado, né? Isso tem que fazer uma DIN, ou então simplesmente tirar de lá, revogar. Parece que foi revogado. Mas por conta disso ele estaria inclusive residindo lá durante o tempo, mas agora acho que não está mais. Acho que já caiu essa lei. Mas ele é um candidato já colocado. Parece que o candidato do governo é o Diego da Global. Parece que ele já está bem colocado, inclusive com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também com as bênçãos do governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio que inclusive baixou uma lei com o novo feriado aí, viu? 20 de novembro agora é feriado, sabia, Golatti? No estado inteiro, mano. Baixou essa lei. Parabéns a ele por isso. Mal feriadão. São Carlos vai ter 4 feriados em novembro aí. 4. Vai ter 4 feriados em novembro. Parabéns a ele. Mais um feriadinho. Vai cair na segunda, inclusive o pessoal vai emendar. Vai poder fazer um turismo esse ano. Bom, mas voltando a falar. Então, e com as bênçãos do governador do ex-presidente, será o candidato aí da administração apoiado pelo prefeito Becão. Esperamos que seja um apoio, não uma âncora, né? Mas vai ter o apoio do prefeito. E se coloca um espaço também, né, para terceira via. Parece que o Ninja tá querendo se lançar pré-candidato e falam do senhor também que poderia ser pré-candidato. O senhor confirma isso? Tem algum grupo? O que eu posso te antecipar é o seguinte: quando eu fui convidado para ser candidato a vereador, na verdade eu fui convidado pelos 2 grupos da cidade até então, né? Que é o grupo do Becão e o grupo do Lizinho, né?
Eu tenho amigos em comum nos dois grupos. A minha propaganda, não sei se você chegou visualmente falando, eu fiz uma propaganda à parte, tá? Desplugado tanto do grupo do Becão como do grupo do Luizinho, porque eu já, sinceramente, Marcos, você tá me fazendo uma pergunta, eu tô te respondendo. Eu não gosto de enaltecer alguma situação querendo diminuir alguém. Mas, cara, olha, sinceramente, eu vendo a política de fora, né? Agora eu posso falar, cansado um pouco, né? De tudo que está acontecendo em Descalvado, né, Marcos? E eu não concordo com uma série de situações que já aconteceu em gestões passadas. Eu tenho um grande carinho pelo Becão, mas eu também não concordo com algumas situações que andam acontecendo, mas respeito completamente, porque não é fácil você estar no Poder Executivo, você estar no Executivo. Então, Marcos, eu tenho um grupo sim, o Mir, você pode se dizer aí que nesse momento eu sou sim um pré-candidato de uma terceira via, tá? Mas eu tenho também que eu tenho que falar que eu não gosto muito dos bordões aí, dos bordões políticos, né? E eu vou te citar alguns exemplos, tá? Infelizmente o Brasil está na situação que nós estamos hoje porque pouco se fala em trabalho, Marcos. Muito pouco se fala em trabalho. E o que eu estou querendo dizer com isso? Existem os bordões da política, né? Sai uma festa da cidade, vai um pré-candidato, o cara vai lá, faz um book das fotos segurando criança, subindo criança, tal, e assim, acessado, põe 30 fotos dele na festa com as fotos, né? Aí tem outros candidatos que vão nos comércios, tira foto com o comerciante, com isso, com aquilo, e tira foto e posta a foto no van. Aí você pega o lastro da vida do cara, do trabalho que o cara desempenhou. Qual é o trabalho do cara? Vamos falar de trabalho, vamos falar de gestão. Da mesma forma como eu fui convidado para assumir o CERD, né? Isso foi em 2016, quando eu tenho um grupo, né, CERD para Todos Nós, um grupo maravilhoso de pessoas muito simples. Quando naquela oportunidade eu fui chamado para concorrer à presidência, havia uma dúvida danada sobre o meu trabalho como, um exemplo, o que eu ia desempenhar em termos de gestor, né? Até porque o grupo que vinha junto comigo era de pessoas muito simples. Eu costumo brincar que era o grupo de chinela havaiana, né? Eram de pessoas muito simples. E nós se sagramos vencedor na eleição. E eu vou te trazer alguns números, Marcos, da gestão do clube do CERD. Iniciando a gestão do grupo, desse grupo que eu tô te falando, em 2016, em junho de 2016, havia uma conta bancária do clube com um saldo de R$37 mil, R$1,51, tá certo? Esse grupo meu, nós deixamos a administração desse grupo meu, final da gestão de junho de 2020, com R$574.164,77. Ou seja, eu acho que é um valor considerável, né? E não só isso, Marco, não só isso. Fizemos um minicampo sintético, R$250 mil. Fizemos uma obra com aparelhos de academia em torno de 1 milhão, passando de 1 milhão. Fizemos um anexo do salão social com 500 mil. Adquirimos o bar que era nosso por equívocos de administrações passadas, gastamos R$105 mil nesse bar. Ou seja, eu estou falando de gestão, aqui não é o FIGA, é o grupo do FIGA, é o grupo Chinela Havaiana, é aquele grupo de pessoas simples que as pessoas duvidavam, que quebrou com o paradigma, que só administrava pessoas tradicionais, só administrava pessoas que já tinham nome na cidade, pessoas simples como eu, havia um paradigma nessa história. E não podia administrar o clube. Então aqui eu tô falando isso porque eu não tô querendo diminuir o trabalho de ninguém, eu tô trazendo os números. E vou fazer a mesma coisa do meu trabalho como vereador, você pode ter certeza. Na reta final, quando se afunilar, eu vou trazer o trabalho que os vereadores fizeram. Porque os bordões é muito bonito, os bordões políticos. Tira foto com um, faz isso, faz aquilo, mas e o trabalho? E o trabalho? É preciso falar do trabalho. Tem que se falar do trabalho. E evidentemente, quando eu falo do trabalho, não é meu, é o trabalho do grupo que andou comigo, que anda comigo até hoje. Então eu sou sim um pré-candidato. Evidentemente que a vida, Marcos, minha mulher hoje está grávida, um beijo para Mariana.
ela tá grávida, nós vamos ter uma menina linda agora em dezembro. Então Deus sabe do futuro, né? A gente tem que verificar, né, o nascimento, a gente precisa verificar algumas situações, mas eu tenho muita vontade, Marcos. Aí você vai me perguntar, mas você tem dinheiro para isso? Não temos bem pouco, um grupo pequeno de empresários nos ajudando, o grupo está se criando agora, mas olha, eu vou te falar, meu amigo, se eu tivesse preocupado com o resultado, eu fui trabalhar uma vez em São Paulo, eu consegui a formação de advogado tendo FIES, tá? FIES você faz um empréstimo, eu tive que pagar 10 anos depois disso, Marcos. Fui para São Paulo trabalhar para advogar para Bombril, no escritório que advogava para Bombril, Intermédica, essas coisas todas. Eu não detestava a cidade de São Paulo, eu detesto até hoje, não costumo mais naquela cidade. Eu saí desse emprego para voltar para Descalvado sem um cliente, Marcos, e tendo que pagar o FIES. Sabe o que eu fiz, meu amigo? Eu fui apitar jogo no próprio CERD para ganhar R$20 a partida de futebol, para ajudar a pagar meu FIES. Então, eu não tenho medo de perder. Para mim, se eu tiver que der um passo e não der certo, se eu tiver que repensar algumas situações da minha vida, eu farei. Eu já fiz isso várias vezes. Isso para mim não é impedimento. Mas obrigado mesmo assim, e assim sou um pré-candidato sim, tem um grupo sim, uma terceira via sim. Muito bem, vereador. Boa sorte aí. Eu aqui na rádio, né, nós pensamos o seguinte: a cidade administra aí um orçamento de 190 milhões. Esse orçamento só vem crescendo ano a ano. O PIB é de 1,8 bilhão. Tá? E ao mesmo tempo, nós estamos entrando num mundo de internet 5G, de inteligência artificial, um mundo globalizado que o Putin explode uma bomba na Ucrânia e o fertilizante sobe no Brasil, sobe aqui em Descalvado, um mundo de biotecnologia, indústria 4.0, carro elétrico, etc. Nós não podemos ficar no marasmo numa cidade onde se arrecada tanto, não tem um otorrino para atender a população, não tem um monte de exame que não dá para fazer. Quer dizer, é o caos estabelecido, a incompetência estabelecida, que precisa mudar esse tipo de coisa. Então desejamos ao senhor boa sorte, quem sabe aqui no futuro a gente entrevista o senhor como candidato. Marcos, muito obrigado, Colatti, queria agradecer também ao Strozzi, e obrigado pelo espaço, mais uma vez, de coração, obrigado, e quando tiver uma chancinha eu estarei aqui de volta, com toda certeza. Forte abraço, obrigado. Um abraço, fica com Deus. Colatti, vambora, puxar o carro? Tá na hora, né? Fechar o boteco, né? Simbora, bora. Amanhã tem mais Jornal da Regional, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, pela sintonia. Marco Rogério, até amanhã com mais uma edição do JR. Mônica Nogueira chegando na sequência, trazendo muita música pra você, né? O Amor Sem Fim, o Super Tarde Regional. Valeu, Marcelão, abração, Marcelo, tudo de bom, viu? Vambora, gente. Tchau, turma. Boa sexta-feira pra você e até mais.